Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Hoje, vamos mergulhar no Salmo 139, uma das mais belas e profundas declarações da alma humana sobre o conhecimento de Deus, sua presença constante e o seu amor que ultrapassa todas as barreiras. Antes de começarmos, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, que a tua luz divina invada nosso coração neste momento. Sonda-nos com tua onisciência e revela aquilo que ainda precisa ser curado em nós. Que cada palavra do Salmo 139 traga restauração interior e fortaleça nossa fé, ajudando-nos a entender o teu propósito divino em cada detalhe da nossa existência. Que nossa identidade espiritual seja renovada e afirmada em ti. Conduze-nos no teu caminho eterno e livra-nos das trevas da dúvida e do medo. Ensina-nos a orar com sinceridade, rendendo a ti nossa vida por completo, e que a tua justiça prevaleça sobre todo o mal. Amém. Esse salmo foi escrito por Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele não compôs esse salmo num momento de glória, mas em um tempo de reflexão intensa sobre quem Deus era e quem ele mesmo era diante desse Deus. Davi expressa uma compreensão profunda da onisciência e da onipresença divinas. Ele percebe que não há como se esconder do olhar de Deus, e, ao invés de se sentir ameaçado, sente-se acolhido. O Salmo 139 é, acima de tudo, uma oração sincera. Ele aborda temas fundamentais da fé cristã: o conhecimento profundo de Deus sobre nós, a sua presença constante em todos os momentos, o seu amor incondicional que nos alcança mesmo em meio aos nossos erros, e o seu desejo de nos guiar por um caminho eterno. Davi clama por libertação das trevas, reafirma sua identidade espiritual, reconhece a justiça de Deus e deseja ser conduzido por ele. E por que esse salmo é tão atual? Porque ainda hoje enfrentamos incertezas, sentimos medo, lidamos com ansiedade, sofremos ataques espirituais, e muitas vezes, perdemos a direção. Mas neste salmo, encontramos respostas, consolo e direcionamento. Se você seguir comigo até o fim, eu te garanto você será profundamente tocado por verdades que vão restaurar sua visão espiritual, renovar sua mente e reacender a chama do propósito divino na sua vida. Senhor, tu me sondas e me conheces. Salmo 139, versículo 1. Não há nada em nós que escape aos olhos do Senhor. Ele conhece cada pensamento, até mesmo aqueles que mal conseguimos formular. O salmista reconhece que esse conhecimento profundo de Deus não é invasivo, mas amoroso. Quando Davi diz tu me sondas, ele fala de um Deus que examina com delicadeza, que entende as intenções do nosso coração. Que conforto saber que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ainda assim, nos ama. Vivemos numa sociedade onde as máscaras são comuns, onde muitos escondem sua dor e suas verdadeiras emoções. Mas diante de Deus, não há disfarces. Ele conhece o medo que ninguém vê, a insegurança que não conseguimos confessar, o choro silencioso da alma. Essa onisciência de Deus não deve nos causar temor, mas descanso. Não precisamos fingir nada diante dele. Ele já sabe, e nos acolhe mesmo assim. Ao sabermos que somos profundamente conhecidos, somos libertos da necessidade de aprovação humana. A identidade espiritual que Deus nos dá não depende da nossa performance ou da opinião alheia. Ele viu nossos dias antes mesmo que existissem. Cada detalhe da nossa vida está diante dos seus olhos. Isso nos convida a uma entrega total porque não há parte de nós que esteja oculta ao seu amor. Que essa verdade aqueça seu coração hoje. Você é visto. Você é conhecido. E ainda assim, é amado. Não existe canto escuro na sua alma que a luz divina não possa alcançar. O conhecimento profundo que Deus tem de você é a maior prova de que ele se importa. Davi começa esse salmo com essa afirmação poderosa para nos lembrar que, mesmo nos dias em que nos sentimos invisíveis, há um Deus atento a cada batida do nosso coração. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é elevado, não o posso atingir. Salmo 139, versículo 6. O salmista reconhece que, mesmo diante de tudo o que Deus sabe sobre ele, seus pecados, suas falhas, seus pensamentos ocultos, o Senhor continua presente, fiel e amoroso. Esse é o retrato mais puro do amor incondicional, um amor que não se baseia em merecimento, mas na essência de quem Deus é. É como se Davi dissesse: eu nem entendo como é possível um amor assim, mas ele me envolve por completo. Quantas vezes nos sentimos indignos do amor de Deus?
Achamos que nossas quedas nos afastam dele, que nossos erros colocam um ponto final na história que ele está escrevendo. Mas o Salmo 139 vem como um lembrete doce e poderoso. Deus não se escandaliza com nossas fraquezas. Ele não desiste de nós. Pelo contrário, ele se aproxima, nos segura pela mão e diz: eu te amo, mesmo assim. Esse amor não é baseado no que fazemos, mas em quem somos para ele. E isso redefine tudo. Saber que somos amados incondicionalmente nos dá coragem para enfrentar o dia, para pedir perdão, para recomeçar. A restauração interior começa quando deixamos de fugir e passamos a descansar nesse amor que nos cobre e nos cura. É como uma brisa suave que acalma o coração em meio ao caos. Deus não está procurando perfeição, mas entrega. Ele já conhece tudo sobre nós e ainda assim nos escolheu. Esse amor é o alicerce que sustenta nossa identidade espiritual. Ele nos dá valor quando o mundo tenta nos diminuir. Ele nos abraça quando a culpa quer nos afastar. Que o amor incondicional do Pai seja hoje a sua maior certeza, a sua maior força, a sua maior motivação para continuar. Senhor, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar de longe, entendes o meu pensamento. Salmo 139, versículo 2. A oração verdadeira começa quando paramos de esconder e começamos a nos abrir. Davi nos mostra que não há sentido em usar palavras bonitas se o coração está fechado. Deus conhece o nosso levantar e o nosso assentar, ou seja, Ele vê o ordinário do nosso dia, os detalhes que ninguém nota. Por isso, Ele nos convida a sermos sinceros, a derramar nossa alma diante dEle, sem reservas, sem máscaras, sem medo. Essa sinceridade na oração é um portal de cura. É quando falamos exatamente o que sentimos, sem filtros religiosos, que experimentamos o toque restaurador de Deus. Quando dizemos: Senhor, eu estou cansado, ou Pai, eu estou com medo, Ele se aproxima. A oração sincera não é medida pelo quanto falamos, mas pela verdade que entregamos. Deus responde ao coração quebrantado. É nesse lugar de oração profunda que encontramos libertação das trevas que tentam nos sufocar. Quando confessamos nossas dores e deixamos Deus sondar nossas emoções, Ele nos molda com o seu amor e nos direciona com a sua sabedoria. A oração sincera nos conecta ao guia divino que nunca falha. O Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós, trazendo clareza, cura e direção. Hoje, Deus te chama a orar com verdade. Não esconda a sua dor, não camufle o seu desânimo. Fale como Davi falou. Chore se for preciso. Clame. Louve. Confesse. Ele está ouvindo. E mais do que isso, Ele já conhece cada palavra antes que ela chegue à sua boca. Que a sua vida de oração seja um espaço sagrado de entrega total, onde o céu se encontre com sua realidade, e o impossível comece a ser transformado. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Salmo 139, versículo 7. Davi faz uma pergunta retórica que carrega um consolo profundo. Não há lugar onde Deus não esteja. Sua onipresença é absoluta, eterna e inescapável. Mesmo que tentemos nos esconder, Ele está lá. Seja nas alturas do céu ou nas profundezas do abismo, na luz do dia ou na escuridão da madrugada, Deus permanece presente. E não é qualquer presença, é a presença de um Pai amoroso, pronto para nos sustentar. Às vezes, passamos por momentos em que parece que Deus está distante. A dor, a confusão, o medo, tudo isso pode nos fazer sentir sozinhos. Mas o Salmo 139 nos relembra que essas sensações não definem a realidade espiritual. Deus está conosco mesmo quando não o percebemos. Ele entra na solidão do nosso quarto, nos abraça no silêncio das nossas lágrimas e nos acompanha em cada passo incerto. Essa verdade muda completamente nossa perspectiva. Saber que Deus está presente em todos os momentos, inclusive nos de crise, fortalece nosso coração. Não importa o ambiente, Ele está nos hospitais, nas salas de espera, nas ruas, no trânsito, no trabalho e até nos lugares onde achamos que falhamos. Sua presença não depende do nosso mérito, mas da sua fidelidade. Isso é graça, isso é amor. A onipresença divina é a maior resposta contra o abandono. É a certeza de que, mesmo quando todos viram as costas, Deus continua do nosso lado. Ele caminha conosco nas sombras, nos guia na incerteza e nunca se atrasa. Então, confie, você não está só. Ainda que tudo ao redor pareça vazio, a presença do Senhor te envolve agora mesmo, trazendo paz,
proteção espiritual e direção. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Salmo 139, versículo 11. Davi reconhece que até as trevas se tornam luz diante do Senhor. Isso significa que não existe escuridão tão profunda que a luz divina não possa penetrar. Quando a alma está abatida, quando tudo parece confuso ou sem saída, Deus acende sua luz sobre nós e dissipa toda sombra. Ele não apenas enxerga no escuro, ele transforma o escuro em dia. O que parecia perdido, ele revela. O que parecia fim, ele reinicia. Quantas vezes andamos em trevas emocionais e espirituais? Situações que nos sugam, medos que paralisam, pecados que nos envergonham. Mas o Salmo 139 nos dá esperança. A luz de Deus é maior que qualquer treva. Quando nos rendemos à sua presença, Ele ilumina até os porões mais escondidos da nossa alma. E ali, onde ninguém mais enxerga, Ele começa a restaurar, curar e renovar. Essa luz não vem para nos expor, mas para nos libertar. Ela mostra o caminho quando não sabemos para onde ir. Ela traz paz quando estamos cercados por dúvidas. Ela revela verdades espirituais que desfazem mentiras do inimigo. Ao deixar que a luz de Deus invada nosso interior, somos lavados, transformados e libertos de tudo aquilo que nos aprisionava. A luz revela, mas também sara. Hoje, permita que a luz divina brilhe em você. Não esconda nada do Senhor. Entregue até aquilo que você achava que precisava manter em segredo. A luz que vem de Deus não julga, ela redime. Ela é a resposta contra os ataques espirituais, contra a ansiedade, contra os medos que tentam te dominar. Receba essa luz, confie nessa luz, e você verá que a noite ao seu redor vai se transformar em um novo amanhecer. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Salmo 139, versículo 13. Davi nos conduz a uma revelação extraordinária. Nós não somos fruto do acaso. Deus nos formou com detalhes, com carinho, com intenção. Antes mesmo de respirarmos pela primeira vez, já éramos conhecidos e amados. Cada célula, cada traço da nossa personalidade, cada talento e até mesmo nossas limitações, tudo foi tecido com sabedoria. Fomos criados com propósito, e isso dá sentido à nossa existência. No ventre materno, onde ninguém ainda nos conhecia, o Senhor já nos observava com olhos de amor. Esse conhecimento profundo não é apenas científico, é espiritual. Deus nos viu quando éramos substância informe, e ali, já escrevia nossos dias com propósito divino. Isso significa que você tem valor. Você é obra-prima do Criador, e sua vida tem um destino alinhado à vontade dele. Essa verdade é libertadora para quem já acreditou em mentiras sobre si mesmo. Quantas pessoas carregam traumas, rejeições, dúvidas sobre sua identidade espiritual? Mas a palavra de Deus nos afirma: você não foi um erro, você foi sonhado. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus quis. E Ele continua conduzindo sua história com fidelidade, mesmo quando você não entende tudo. Hoje, se agarre a essa certeza: você é único, insubstituível e amado profundamente. Há um propósito para sua existência, mesmo nos momentos difíceis. Deus está moldando sua vida para algo maior, e o que Ele começou, Ele vai completar. Confie no Deus que te formou, que conhece cada detalhe do seu ser e que te chama para viver de forma intencional, guiado por Ele. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmo 139, versículo 16. Deus não apenas nos criou, Ele escreveu nossa história com suas próprias mãos. Antes mesmo de vivermos um só dia, todos os nossos caminhos já estavam registrados no seu livro. Isso nos mostra que nada em nossa vida é aleatório. Os momentos bons, os dias difíceis, as viradas inesperadas, tudo faz parte de um plano eterno, cheio de propósito divino. Ele é o autor, e seu roteiro é perfeito. Quando olhamos para a vida com os olhos da fé, entendemos que Deus está escrevendo algo grandioso em nós, mesmo quando a página parece em branco. Há dias em que sentimos que tudo saiu do controle, mas o Salmo 139 nos lembra: Deus continua no comando. Nada escapa ao seu olhar. Cada detalhe é cuidado com precisão. Até as pausas têm sentido no texto que Ele está construindo. Esse versículo também nos ensina a confiar no tempo de Deus. Às vezes, queremos apressar a história,
pular capítulos, evitar dores. Mas o autor sabe o final desde o início. Ele escreve com amor, com justiça e com a luz divina que guia nossos passos. E mesmo quando erramos o caminho, ele reescreve rotas, restaura trajetórias e nos traz de volta ao centro da sua vontade. Hoje, entregue a caneta da sua vida ao Senhor. Pare de tentar controlar o enredo com suas próprias forças. Confie no Deus que já viu o fim e que está com você em cada linha, em cada parágrafo, em cada vírgula. Sua história está nas mãos daquele que nunca falha. E, se ele é o autor, o final será de vitória, de redenção e de propósito cumprido. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, versículo 23. Neste versículo, Davi nos ensina a fazer uma oração ousada e transformadora, pedir que Deus examine nossos pensamentos. Isso só é possível quando estamos dispostos a uma entrega total, permitindo que o Espírito Santo renove a nossa mente e alinhe nosso interior à vontade divina. Renovar a mente é deixar que a verdade de Deus substitua as mentiras que o mundo e o inimigo plantaram em nós. Quantas vezes somos guiados por pensamentos distorcidos, crenças limitantes, vozes que não vêm do céu? Mas quando pedimos que Deus sonde o coração e os pensamentos, estamos reconhecendo que precisamos dele para sermos restaurados por completo. É nesse lugar de vulnerabilidade que a restauração interior acontece. Deus nos molda, nos purifica e nos fortalece para viver com clareza espiritual. Essa renovação é diária. Não acontece de uma vez, mas a cada decisão de confiar mais em Deus e menos em nós mesmos. A cada mentira derrotada pela palavra. A cada oração sincera que rasga o coração. A cada ato de fé que escolhe o caminho eterno, mesmo quando ele parece mais difícil. Entregar-se por completo é abrir mão do controle e permitir que o guia divino nos conduza com mãos firmes e amorosas. Se hoje você sente que sua mente está cansada, cheia de dúvidas ou presa em ciclos de medo, clame como Davi: examina-me, Senhor. Essa oração abre as portas para a libertação das trevas interiores. Deus não só vê o que precisa ser transformado, como tem poder para fazer tudo novo. Confie nessa renovação. Renda-se com fé. Sua mente será renovada, seu coração será fortalecido, e você será conduzido em paz. Não odeio eu, Senhor, aqueles que te odeiam, e não abomino os que contra ti se levantam. Salmo 139, versículo 21. Neste trecho, Davi expressa sua indignação contra os que se opõem a Deus. Não se trata de ódio pessoal, mas de zelo pela santidade e pela justiça divina. O salmista reconhece que há forças que se levantam contra o propósito de Deus, e clama por justiça. Esse clamor ainda ressoa nos dias de hoje, porque o mal continua atuando e a justiça de Deus continua sendo nossa esperança e proteção. É importante entender que a justiça de Deus não é movida por vingança, mas por amor. Ele defende os seus filhos, intervém em tempos de opressão e não permite que a maldade prevaleça para sempre. Quando enfrentamos perseguições, injustiças ou ataques espirituais, podemos confiar que o nosso Deus vê tudo e age com sabedoria e poder. Ele julga com retidão, no tempo certo, e não falha. Esse trecho nos ensina a confiar na soberania divina, mesmo quando não entendemos os caminhos do Senhor. Davi não se vinga por conta própria, ele entrega sua indignação a Deus. E esse é um princípio espiritual poderoso. Ao invés de revidar, oramos. Ao invés de nos amargurarmos, entregamos ao justo juiz. E ao fazermos isso, experimentamos libertação interior e paz que excede todo o entendimento. Se hoje você está enfrentando lutas, sendo injustiçado, ou se sente oprimido por forças que parecem maiores do que você, saiba: a justiça de Deus está a seu favor. Ele não dorme, não se distrai, e não deixa nenhuma lágrima cair em vão. Clame como Davi. Entregue o julgamento nas mãos do Senhor. E creia: Ele luta por você, e a vitória será para a glória do nome dele. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 24. O Salmo 139 termina com um clamor profundo e humilde. Davi, após reconhecer a grandeza de Deus, sua onipresença, onisciência e amor incondicional, faz um pedido que resume toda a sua entrega: guia-me pelo caminho eterno. Essa oração é um convite à rendição total. O salmista não quer apenas ser perdoado, ele quer ser transformado. Ele deseja viver de forma alinhada com o céu.
O caminho eterno não é um destino futuro, apenas ele começa agora. É o estilo de vida que escolhe seguir a verdade de Deus todos os dias. É o caminho da luz divina, da justiça, da identidade espiritual restaurada. Mas para andar por esse caminho, é preciso coragem para permitir que Deus revele caminhos maus em nós, atitudes, pensamentos, sentimentos que nos afastam do propósito divino. Esse pedido de direção exige humildade e fé. Porque Deus, ao nos guiar, nem sempre nos leva pelo caminho mais curto, mas pelo caminho mais seguro. Às vezes ele nos leva por processos, por desertos, por esperas, mas sempre com um propósito: nos moldar para a eternidade. Cada passo no caminho eterno é um passo mais perto do coração de Deus, da plenitude da vida que Ele sonhou para nós. Hoje, faça essa oração com sinceridade: Senhor, mostra se há em mim algo que precisa mudar, e guia-me. Essa simples frase tem poder para transformar destinos. Deus não nos deixa sozinhos na estrada da vida. Ele é o guia divino, a bússola infalível, a presença constante. E quando seguimos por esse caminho eterno, mesmo entre lutas, experimentamos uma paz que só pode vir do alto. Ao percorrermos cada versículo desse salmo tão profundo, fomos levados a uma jornada de autoconhecimento à luz da presença de Deus. O Salmo 139 nos mostrou que somos plenamente conhecidos, totalmente amados e eternamente guiados por um Deus que não se ausenta, que não erra, que não se esquece de nós. Ele nos sonda, nos forma, nos sustenta e nos conduz. Essa mensagem é um convite à confiança. Saber que Deus conhece cada detalhe da nossa existência não deve nos assustar, mas nos libertar. Ele vê tudo. E mesmo assim nos ama. Esse é o fundamento da nossa identidade espiritual. Quando entregamos nossos pensamentos, emoções e decisões a esse Deus que nos criou com um propósito divino, encontramos sentido, direção e paz. Agora eu te pergunto: qual parte da sua vida precisa ser colocada à luz do Salmo 139? Há áreas que você ainda tenta esconder. Há caminhos em que você anda sem direção. O mesmo Deus que sondou o coração de Davi está pronto para sondar o seu, não para julgar, mas para transformar, curar e restaurar. Entregue tudo nas mãos dele. Deixe que ele te guie no caminho eterno. Compartilhe nos comentários o que mais tocou o seu coração nesta reflexão. Sua experiência pode edificar a vida de alguém. E se esse conteúdo falou com você, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que Deus ainda tem para ministrar ao seu coração. E não vá embora ainda. Está aparecendo aqui na tela mais um vídeo especial para você continuar nessa jornada espiritual. Clique e permita que Deus continue falando com você. Fique na paz e até a próxima.